Boa noite. Voltamos depois de uma travadinha básica. Vamos começar de novo, tentar de novo uma conexão. O pessoal aí já está voltando. Sejam todos bem-vindos. Alessandra, Mônica, Graça. Deixa eu chamar a Graça aqui de novo. Agora acho que vai. Agora vai. Tomara! Vamos lá. A gente compensa esses 5 minutos no final, né? Sem Você concorda, problema. Graça? Ah, então tá Concordo. bom. Então tá, Graça, seja muito bem-vinda, tá? Eu estava falando, esse projeto é uma ideia aí de um bate-papo entre amigos, algo informal, para a gente estar tentando ajudar a aprofundar o autoconhecimento, trazendo as nossas experiências. O pessoal está acostumado a interagir, quem quiser mandar pergunta pelo chat, mas é uma honra estar com você aqui. Seja muito bem-vinda. E aí eu queria começar essa live, antes de iniciar efetivamente a entrevista, eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está aí te vendo, né? Talvez pela primeira vez, com certeza muitos colegas, muitos amigos te assistindo. Então, que você falasse rapidamente quem é a Graça Razeiro. Eu estou te chamando de especialista, o pessoal me mandou mensagem. Ela é especialista em quê? Do que ela faz? Tal. Então, né, é uma grande amiga, é uma honra, psicóloga, mestre, mas fala um pouquinho da sua história pra gente, Graça. Bem, eu queria ser arquiteta e porque eu sempre desenhei, né? E adoro decoração, artes e tal. E aí eu descobri que eu era hiperativa. Eu tinha passado em todas as questões do vestibular da URGS, mas eu tinha reprovado em redação. E nem meus professores acreditaram, né? E eu fiquei chocada. Eu falei, eu acho que eu tenho alguma coisa na minha cabeça. Eu preciso descobrir o que é. E naquela época, anos 90, 91, era mais fácil encontrar um astronauta do que um psicólogo. Psicólogo, para mim, era algo assim surreal, né? Assim, era de outro planeta. E, e aí eu acabei indo para a psicologia, né? Porque eu pensei assim, poxa, qualquer coisa que eu queira fazer, se eu não souber o que tem dentro da cabeça, eu não vou conseguir fazer nada na minha vida, né? E eu era obstinada para ter uma profissão. E sempre fui desde pequena. Enfim. E aí eu fiz psicologia. Na época a gente falava hiperatividade era como não é bonito como é hoje, né? Hoje é até assim um plus, né? Uma coisa assim, um it. Mas naquela época era assim, até para mim, era questão de loucura, era algo que poderia, sei lá, um aneurisma, eu achava que pegava, era a época da AIDS, né? A primeira pergunta que eu fiz para o médico foi: isso pega, né? Porque eu já fiquei com medo de espalhar para o mundo, enfim, tem um pouco de ansiedade aí, mas é básico. E aí eu passei na Federal do Rio de Janeiro, enfim, saí do Sul e fui para o Rio de Janeiro, onde eu acabei me humanizando, porque os cariocas são os cariocas, né? A leveza, Somos né? todos cariocas, né? Por favor, são únicos. E eles me chamavam de Caxias, né? E, e eu mal sabia o que era Caxias, enfim, né? Mas aí, quando eu terminei a faculdade, eu já tinha certeza do que eu tinha dentro da cabeça. Já Neurônios. sabia que não pegava. Eu tinha neurônios. Aí eu falei, poxa, né? Mas eu tenho que fazer esses neurônios trabalharem bem. E eu sofri muito internamente até conseguir estruturar e conseguir falar, não, agora que eu fiz psicologia, eu posso fazer outras coisas. Enfim, seguir minha vida, né? Porque agora eu sei o que eu tenho dentro da cabeça. Aí nisso, eu entreguei minha monografia já assim, poxa, agora eu posso ir para o mundo.
E o meu orientador de monografia foi o professor Bernard Ranger. E aí eu entreguei a monografia, claro, era um trabalho que eu já estava fazendo há 7 anos, não era um ano ou 10 meses, e aí eu ganhei nota 10. Quando eu ganhei nota 10, assim, eu falei com um amigo meu, e ele falou assim, Graça, mas tirar 10 com Ranger é coisa de outro mundo, como é que você conseguiu, né? A gente tem que publicar o teu livro, então, porque aí, é, aí depois que eu me formei, que eu recebi o diploma, né? Aí eu fui me encontrar com o professor Bernard Ranger já para organizar o livro. E aí que eu falei para ele, professor, é porque eu acho que eu sou hiperativa. Aí ele olhou para mim assim, olhou de novo. E ele é muito assim, né? Sério. Mas não parece. Quando ele falou aquilo, meu mundo caiu, porque eu estava 7 anos construindo um mundo de hiperativo. Eu mal sabia inglês. Eu tive que ir para o IPUB, ler artigos científicos em psiquiatria, descobrir palavras, jargões psiquiátricos, entendeu? Claro, porque minha pele estava em jogo, né? Ficava eu lá assim, ó. Não tinha internet, era artigo, sabe? A biblioteca, assim, é uma arqueologia do saber, porque você não é como na PUC, que é organizadinha, na UFRJ é assim, você vai fuçando, né? E aí, quando ele falou aquilo, meu mundo caiu. E eu falei assim, puxa, eu lutei tanto para ninguém descobrir, agora que eu falo para o meu professor, ele não acredita. E se eu publicar o livro, ninguém vai acreditar que eu sou. Mas eu não queria ser a propaganda da doença, entendeu? E eu também não queria ganhar vida em cima da doença. Aí eu tive que mudar toda a estratégia do livro, mas eu não queria me colocar na frente da situação. Eu queria ser um pano de fundo como tantos outros centenas de casos que eu estudei e comparei e tal. E aí eu exprimi tudo e lancei o meu livro. E eu coloquei o título de Hiperatividade Eficaz. Tem uma outra capa, a primeira edição. Essa aqui é a segunda edição. Então você lê hipereficaz e aqui você chama atenção, hiper, né? Hipereficaz, hipereficaz. Porque eu não queria essa margem, assim, de uma doença, uma psicopatologia, né? E esse livro foi publicado em 2001. Eu achava que eu tinha... eu escrevi um livro, agora eu posso morrer. Escrevi um livro, agora eu Tava só posso morrer, tá? começando. Aí, antes de eu ir lançar o livro em Portugal, eu falei, vou tirar férias, né? Férias depois de, né, tantos anos trabalhando, vou tirar férias, vamos ir para Nova York. E aí eu chego 6 horas antes do 11 de setembro. Então, eu falei assim, nossa, mais um pouco eu não estaria aqui mesmo, né? Porque eu tinha a sensação que eu ia morrer muito cedo. Sempre tive essa sensação. Então eu queria escrever um livro que eu não fosse necessária, que a pessoa lesse independente da minha presença, entendeu? E isso acontecia. Depois as pessoas iam lendo, eu me encontrava com alguns leitores e eles falavam assim, Graça, eu tô lendo teu livro, tá? Mas quando eu terminar eu converso com você. E aí, sabe, a pessoa mesmo se resolvia. Então eu achava o máximo, sabe? Mas eu queria fazer um livro de autoajuda que não fosse complacente, que não fosse leviano, que não fosse tratar a doença como é uma doença, né? É um transtorno, porque não tem nada provado, um conjunto de sinais e sintomas que se manifestam ainda na infância, ou final da adolescência. Tem base genética. E eu sofri muito, porque como geralmente o TDAH é muito concreto, se ele fala assim, vai lá ler, a pessoa vai ler mesmo, se ela estiver desesperada, entendeu? E eu li o tratado inteiro de psiquiatria do Kaplan na época. Comecei da primeira página, não tinha noção de livro de referência, li aquilo tudo.
porque TDAH estava nas últimas sessões, últimos capítulos. Eu li tanta coisa terrível que quando eu cheguei no TDAH, eu falei, gente, graças a Deus, Ufa, é só só isso que eu TDAH. tenho. O mundo não acabou. E aí eu encarei meus neurônios como soldadinhos, né? Vamos alinhá-los, vamos colocar treino, treino, treino. E aí a terapia cognitivo-comportamental foi meu bote salva-vidas depois que o Titanic afunda, sabe? Porque o grande trunfo é a questão de como que você reeduca teus pensamentos, como que você encaixa isso numa rotina mais funcional. Você entende que uma coisa é o teu cérebro, outra coisa é a tua mente. Então, quando você... Aí eu fui estudar muito de neurologia, neurofisiologia. Bom, eu tentei seguir em outras profissões, mas aí uma escola me chamava, outra escola me chamava. Não, mas você que sabe, enfim. Quanto mais eu tentava sair, mais preso eu ficava. E aí eu me especializei em terapia cognitivo-comportamental, depois em psicologia positiva. E a minha área de trabalho são com pessoas estressadas e ansiosas, que eu adoro. Porque tudo para elas é para ontem, né? Então, às vezes até brinco. A sessão é super corrida, pá, 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 pá. Eu falo, tá bem, já troquei os 4 pneus, pode voltar para a pista. Muito bom. Então é muito gostoso, sabe? É. Eu queria aproveitar, Graça. Tem muita gente dando oi, boa noite, que bom rever a Graça, chamando a gente de linda. Ó, até eu entrei na história do de lindas. A Eliane trouxe aqui, Eliane Renata, que o seu livro é um exemplo que ajudou muito, agradecendo, né, a Ah, publicação. Eu penso que tem outros leitores que estão com a gente também, e de fato é um momento também de te agradecer, né, por essa contribuição aí com esse viés de saúde, né? Apesar da patologia, que acho que é mais ou menos essa história aí, né? Que você está trazendo. E aí, já emendando, então, e começando essa parte da entrevista, você falou já rapidamente, né? Da psicologia, eu estou chamando de tradicional, mas a linha que você atuava era a TCC, né, a cognitiva comportamental. E aí, como é que o que que é diferente, né? O que que a psicologia positiva vem trazer de diferente? Por que que você acabou optando, né, esse caminho? Ou é um conjunto, ou é uma união? Como é que funciona? Às vezes o pessoal ouve falar de psicologia positiva, acha que é só para quem não tem problema, para quem não está afim de resolver, de se encarar, é meio poliana, meio só ver o é. lado bom e tal. Explica pra gente, dá uma geral assim pra gente entender exatamente o que que é a psicologia positiva. Bem, como eu já te falei, né, antes da entrevista, eu falei, a melhor pessoa para falar sobre esse tema é a doutora É a Mônica, Mônica. né? Doutora Mônica Portela, porque ela é pioneira no Brasil e ela é uma leitora voraz, uma pesquisadora, tem doutorado. E, mas, enfim, vamos começar. A psicologia tradicional, até os anos 60, e até bem pouco tempo, principalmente no pós-guerra, ela sempre valorizou mais os pontos fracos, os pontos negativos, os pontos disfuncionais do ser humano. Dentre várias linhas da psicologia, a terapia cognitiva comportamental é a que vem sendo a de primeira linha hoje para uma série de sintomas, de transtornos, e ela começou com a depressão. E olha que curioso, o Dr. Aaron Beck, ele completou 100 anos agora no dia 18 de julho. E ele foi quem propôs a TCC. E a formação dele é psiquiatria. No entanto, sendo psiquiatra, prescrevendo medicações, ele conseguiu comprovar o impacto dos pensamentos disfuncionais na manutenção dos transtornos. Então foi aí que a psicologia ganhou uma força muito grande. Então você pode melhorar
o ambiente, você pode melhorar a qualidade de vida em si, você pode dar condições para aquele ser humano conseguir trabalhar, ter uma previsão de futuro, ter uma condição mínima de autocontrole, que isso faz parte da saúde. Mas se você não mudar um padrão de pensamento disfuncional, é como ir ao paraíso e levar a dor junto. Por isso que tem pessoas, principalmente assim com transtornos mais de personalidade, que acham que de repente ser bilionário é a solução para tudo. Não que não seja, né? Mas a pessoa aí atinge um ápice na vida, consegue o melhor carro, a melhor casa, a mulher mais linda, mas continua aquele vazio. Continua aquele mal-estar, né? E a TCC, o que ela faz? Ela faz um raio-x nesses padrões de pensamentos disfuncionais. Então, quando você descobre que na raiz de muitos transtornos emocionais está o quê? Um pensamento, um erro lógico, um erro de abordagem, você começa a olhar o mundo de uma maneira mais realista. É diferente de você achar, vou olhar que o mundo é lindo, agora o mundo é lindo. Não, não é questão de corrente do pensamento positivo. Tem gente que fala positivismo, que é uma linha da filosofia, não tem nada a ver com psicologia. Não, a questão é lógica e hoje é a primeira linha para muitos dos transtornos. Bipolaridade, depressão, ansiedade, transtorno alimentar e aí vai. Indiscutível. Agora, então, se ela é tão boa, para que a gente precisa da psicologia positiva? Acontece que a TCC ela tem um protocolo, resumindo, de 12 sessões, em que você tem a primeira fase, avaliação, a do meio, intervenções com base no que você avaliou, em colaboração com o teu cliente, e as últimas sessões, 3 ou 4 ou 2, são para prevenção de recaída, para ele não ficar dependente do terapeuta. Né? Porque o esforço da terapia é fazer com que o terapeuta seja terapeuta dele mesmo. E esse foi o princípio que eu utilizei no meu livro. Então, quando eu fazia os pacotes de 12 sessões, até porque fica mais em conta para o cliente, porque é diferente de um médico que a pessoa vai uma vez por mês. A gente são 4 vezes pelo menos, né? Então você tem que contar no todo. E são por 3 meses, então é um custo alto. Nós psicólogos reduzimos, fazemos pacotes, fazemos planos, porque na TCC a gente precisa de uma previsibilidade, porque cada sessão é planejada. Não é by intuition, a pessoa senta e você fica lá enrolando. Não tem enrolação. A gente tem o plano A, o plano B, o plano C. Às vezes a gente não consegue usar nenhum, porque a pessoa vem tão desestruturada que você tem que juntar as pecinhas de novo, né? Então tem esse trabalho de SOS. Mas comigo, o que acontecia? A pessoa já estava muito bem na 8ª sessão, na 10ª sessão. E aí eu comecei a devolver as sessões restantes, entende? Porque eu não vou ficar ali. E isso começou a se repetir. E eu, na época, eu não me sentia à vontade para, não sendo doutora, propor 8 sessões, entendeu? Então, eu pensei, eu tenho que fazer algo, eu tenho que oferecer algo a mais, um diferencial para o meu cliente. Algo que realmente vai fechar com chave de ouro. Na segunda publicação do livro da Judith Beck, eu vi que ela colocou mais bem-estar, fala um pouco da questão da psicologia positiva. E aí eu falei, bom, eu já fiz a especialização em TCC, agora eu vou fazer a especialização em psicologia positiva. E foi o máximo, porque a especialização que eu fiz com a doutora Mônica Portela mostrou que não adianta, por exemplo, uma pessoa estar com uma depressão muito grave, se a gente chega com a psicologia positiva, atenua muito, melhora muito.
Mas se ela tiver ainda com um pensamento distorcido muito ativado, ela vai ler aquilo com o olhar da dor. Entendi. Então, vai haver uma distorção muito grande. A TCC, se a gente fosse fazer uma analogia com a medicina, nós seríamos oftalmologistas. A gente acerta o óculos, sabe? A maneira de ver. Tinha até uma cliente em Foz, quando eu trabalhei na clínica médica, na Bioetis, que eu amava trabalhar lá. Dizia assim, Graça, há 3 meses eu cheguei aqui, acabada, sem esperança, minha vida bagunçada. Agora eu tô acabando, minha vida continua bagunçada, tá tudo igual, minhas dívidas, mas eu tô tão diferente para encarar tudo isso. O que que você fez? Né? O que nós fizemos, o meu papel é trazer informação e, claro, eu não posso ficar num jargão técnico como eu fico com os meus supervisandos, como eu fico com os meus professores, com os meus colegas, né? Com cada cliente, a gente tem que falar a língua do cliente, é isso que a gente fala, né? Então, eu vejo essa transposição. Tem gente que trabalha só com psicologia positiva, mas e quando uma crença está muito ativada? Uma crença negativa está muito ativada, uma crença disfuncional está muito ativada. Aquilo turva a visão da pessoa. Então tem que ter essa flexibilidade, entende? Para Entendi. ajustar. Eu vou aproveitar então e vou embananar o nosso protocolo aqui, vou trazer direto a pergunta que a gente colocou, eu coloco no Insta, né, no Stories, na quinta-feira, normalmente quando é a semana de entrevista, para ver se o pessoal tem alguma pergunta para a gente se organizar. E aí a gente teve 2 perguntas e a primeira delas é a seguinte: como a psicologia positiva pode ajudar em pessoas com transtorno bipolar e psicopatia? Ave Ou Maria. seja, né? Primeiro pode ajudar, pode ajudar, já que você acabou falando aí, né, da depressão, dos transtornos, né, das psicopatologias. Então, primeiro, pode ajudar? E se sim, como, né? Talvez a pessoa deve ter vivência em algum experimento nesse Bom, meio. vamos separar. A questão bipolar, a depressão bipolar, até eu dei aula sobre isso essa semana, e é sempre um tema que a gente tem que ter muitos dedos para falar, né? Uma das distorções de pessoas que sofrem com esse transtorno é a distorção chamada personalização e raciocínio emocional. Personalização, ela leva tudo para o pessoal. Eu digo não, ela está falando aquilo, ela está falando para mim. Raciocínio emocional é outra distorção também muito comum que diz assim: aí se eu sinto raiva é porque eu tô certa. Então, eu explodo. É o raciocínio emocional. A pessoa raciocina em cima do que ela sente. É emoção. Criança é assim, adolescente é assim. Mas veja, uma pessoa adulta, se ela se comportar dessa maneira, ela vai sendo a médio e longo prazo antissocial, tá? Porque aí ela explode, né? Então, a psicologia positiva, ela primeiro, ela detecta, ela ajuda a pessoa a reconhecer as suas virtudes, porque geralmente as pessoas que sofrem de transtorno bipolar são muito inteligentes, são muito eloquentes, têm realmente uma presença muito forte. A questão é que todo aquele esforço para construir um grande projeto morre na praia pela insociabilidade. Então, quando a pessoa recebe o diagnóstico, ela fica chocada. Não, mas não pode ser. A sociedade diz que a gente tem que ser agressivo, que a gente tem que ser ousado, que a gente Tem que se tem que pensar posicionar, né? grande, que a gente tem que impressionar. Como é que você está dizendo que isso é doença? Então, primeiro tem o impacto da doença. E segundo, quando a pessoa começa a admitir, entra a psicoeducação,
que é essencial. Hoje está provado que só a medicação ela ajuda, mas com a psicoeducação a pessoa aprende a retardar os episódios de mania e de depressão, e quando acontecem, com uma intensidade menor. Por quê? Porque se trabalha a questão das ideias na manutenção do desajuste emocional. Porque o nosso cérebro, ele funciona por padrões. Quando a gente oscila muito em pouco tempo, isso há uma descompensação muito grande no cérebro. Há uma série de pesquisas sobre isso, há uma inflamação. A cada episódio que a pessoa tem, ela vai ficando mais doente. Tá? Então, o grande esforço atual, hoje tem várias associações aqui no Paraná, em São Paulo e no Rio, de apoio ao portador e apoio aos familiares. Então, é um trabalho conjunto. Tá? A psicologia positiva ajuda a pessoa a entender o que é o transtorno e quais são as qualidades dela. As qualidades, as virtudes, as forças de caráter, elas só são virtudes e forças de caráter se elas obedecerem a 3 princípios concomitantes: fazerem bem a mim, ao outro e ao futuro, que é comunidade ou ecologia. Se eu faço algo que só beneficia a mim e não ao outro, isso não é psicologia positiva. Então, não basta ter um talento. Se aquele talento prejudica o outro e o futuro, porque nós estamos aqui de passagem. Que planeta a gente vai deixar para as próximas gerações? Né? Agora, o outro ponto, psicopatia. A psicopatia, ela é um transtorno de personalidade que é diferente da bipolaridade. Transtorno da personalidade tem vários graus e vários tipos, em que a pessoa não tem empatia. No transtorno bipolar, a pessoa muitas vezes, quase todas as vezes, também tem déficit de empatia. Mas o motivo é a cegueira emocional. Quando uma pessoa está com raiva, ela só pensa em descarregar a raiva. Pessoas que são muito centradas nas suas próprias necessidades e ignoram a necessidade do outro. Tá? No psicopata, não existe, a rigor, de uma maneira muito geral, essa descompensação emocional como há no transtorno bipolar. Pelo contrário, há uma frieza, justamente a ausência da empatia faz com que a pessoa tenha um espaço mental muito mais amplo para organizar armadilhas contra alguém. Quando a gente está sofrendo, quando a gente está com uma emoção muito ativada, agradável ou desagradável, funcional ou disfuncional, é como um airbag, entendeu? Ele vem assim, uau! Aí você não consegue dirigir, porque você está ali com o airbag. Emoção é assim. Se um médico estiver muito emocionado, ele não vai conseguir operar. Então, a psicopatia, a rigor, se a pessoa que tem esse transtorno de personalidade tiver a sorte de estar num ambiente funcional em que esse déficit crônico de empatia seja bem utilizado, ele vai ser funcional. Agora, se der o azar dele estar num ambiente, vamos dizer assim, não estou falando do nosso país, obviamente, porque não existe isso aqui, né? Na política, né? Não existe. Onde tem fama, poder e diversão e trabalho fácil, né? É um atrator. Instituições filantrópicas também, porque como eles têm um ego muito vazio, eles se ancoram em pessoas com status, né, os artistas sofrem muito esse tipo de assédio, personalidades também.
E há uma frieza, eles não têm empatia, mas há vários graus. É um ramo bem mais, que está sendo bem mais estudado aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos é muito mais, tem muito mais instrumentos. Aqui, por conta da nossa cultura, isso ainda é novidade, sabe? E E a tem grande muito questão estigma ainda, né, Graça? Falta muito esse processo de aceitação e da pessoa assumir que tem essa patologia, né? Essa é, psicopatologia para poder até tratar e tentar ter uma qualidade de vida ou se adequar olha, ao ambiente, né? Como é vamos que é falar isso? do transtorno bipolar. Transtorno bipolar tem como tratar, é difícil, é desafiador, é. Na medida que a pessoa recebe, que a pessoa é psicoeducada, que ela tenha consciência de como que é o transtorno e ela consegue diferenciar ela do transtorno, e ela sabe quando o transtorno tá falando, quando é ela que está falando, quando ela tem esse autodomínio, é muito mais. Não há cura, mas tem tratamento. Quanto à psicopatia, é um verdadeiro mito achar que um psicopata vai pedir ajuda. Primeiro, porque ele é um ser inteligente. Otário é quem acredita nele, entendeu? Então, é muito difícil. A gente trata vítimas de psicopatas. Então, você vai ver relacionamentos abusivos. Depois da Lava Jato, as empresas, as organizações começaram a se preocupar muito com a questão da ética e dos valores humanos. Então, as empresas mais avançadas começaram a investir mais no recrutamento e seleção para detectar os psicopatas. Porque eles são encantadores, são sedutores, até a página 5. E depois que eles entram nas instituições, eles causam um estrago. Que o primeiro estrago que uma pessoa, um profissional de RH atualizado percebe é a fuga de talentos. Então, assim, não existe cura. Existe, são medidas preventivas e profiláticas. E há uma dissimulação muito grande. Esse estudo da psicopatia, tem até um canal na televisão que só estuda esses perfis, e tem vários perfis, né? E um grande tabu, é um grande buraco negro da psiquiatria, por exemplo, encontrar indícios disso numa infância, que há como detectar. Quando você vê que a criança se diverte maltratando animais, que a dor do outro é uma diversão para ela. Então, quando isso acontece, que é o perverso, ele é o perverso, ele causa dor, mas ele se faz de vítima. Essa forma de comunicação perversa é tipicamente da psicopatia. Tem uma autora brasileira que ela fala dos psicopatas do cotidiano, é um livro maravilhoso. Para nós que somos técnicos, a gente lê num instantinho, né? Mas para o leigo ainda é muito difícil, porque usa muitos termos técnicos, né? Mas enfim, só tem duas pessoas que não são vítimas do psicopata. Os indiferentes, que não se impressionam, nem com terrorismo, nem com os superpoderes, e os próprios psicopatas. Um psicopata nunca vai ter uma aliança com outro psicopata, entendeu? Que dá muito trabalho. É mais por isso que em relações abusivas, quem são o alvo? São pessoas mais meigas, dóceis, codependentes, né? Não vai ser uma pessoa diferente, né? Por isso que tem essa questão do carneiro e do lobo, né? Tem até um desenho que fala isso, né? Sempre que o lobo aparece, aí tem um cachorrão que vai salvar as ovelhas, né? É. E Graça, às vezes a gente percebe assim que o pessoal, que existe a maldade, vamos dizer assim, né? E aí a gente Existe. percebe que às vezes é tudo a maldade da pessoa, e aí a gente vai falar, ah, porque a pessoa é psicopata e tal, porque ela
têm esse certo prazer na maldade ou na própria essa questão do poder, de deixar o outro submisso, ou de ter que atender, da própria arrogância e É uma tal. É a característica. mesma coisa ou não? Não pode Aí, ser confundido, porque senão a gente também põe todo mundo na psicopatia e na verdade às vezes não é, né? essa foi a grande crítica à psiquiatria, né? Bem, a maldade, ela tem várias fontes. A grande primeira fonte é a ignorância, né? A pessoa não tem consciência que aquilo é uma maldade, aquilo é um modo de ser. É normal para Teve ela, né? um caso de um rapaz que se tornou maratonista, medalhista nos Estados Unidos. Achei muito interessante esse caso. Ele foi criado num meio altamente violento. Ele aprendeu que para sobreviver ele tinha que roubar e bater e antes que ameaçasse ele já tinha que ir para cima. Ele acabou sendo preso e foi ficando preso com várias condenações, até que, por bom comportamento, tinha um psiquiatra dentro da prisão e um educador físico. E ele começou a ter consciência que aquilo não era normal. E aí o educador físico falou: cara, por que você não usa essa raiva, essa força para correr? Eu te ajudo. Olha só. E foi o que ele começou a fazer. Ele começou, com esse instrutor, ele começou a fazer todos os exercícios para correr. Com 26 anos, ele conseguiu sair da prisão, renovado. Ele tem que prestar atenção lá, tem que, né, porque ele está na condicional, ele sabe. E ele fala abertamente: se eu tivesse sido criado em condições, eu não sabia que aquilo não era, porque a criança ela tem uma distorção cognitiva que se chama generalização. Se o meu pai faz isso, minha mãe faz isso, meu tio faz isso, meu vizinho faz isso, o mundo Eu é também assim. vou fazer. É. O mundo, a pessoa tem uma ilusão, até porque a criança, ela tem a personalização. Ela acha que tudo que acontece de bom e de ruim é ela, porque quando ela nasce, se ela chora, ela mobiliza todos os seres humanos. Então, isso um mecanismo de defesa que é muito positivo na infância, mas na adolescência e na adultidade isso pode se tornar um problema. Porque, por exemplo, se essa pessoa tiver uma tendência narcisista, ela vai concorrer com a filha. A filha vai arrumar um namoradinho, ela também quer. A Olha, filha está se arrumando, ela vai querer a roupa da filha. A filha vai ganhar um presente, não, mas eu também tenho que ter esse presente. Então, tem certas coisas assim que são muito marcadas. São coisas diferentes, né? A maldade, tem vários livros ótimos sobre maldade. A maldade ela pode ser aprendida, ela pode ser já geneticamente, tem áreas no cérebro que são desconectadas. Por exemplo, a parte do raciocínio com afeto, há uma desconexão. Tem um filme, um livro que se fala, vamos falar sobre Kevin, que é um menino, é um caso real de um menino que durante 10 anos planejou o assassinato dos pais. Friamente. olha só. Então, por isso que esse caso que aconteceu daquele fugitivo que ficou umas 2, 3 semanas, um mês, ele desaparecia no mato de Goiás, de Goiânia, o Lázaro, é uma mistura. É uma mistura. E o psiquiatra e as psicólogas avisaram: se ele voltar, ele vai continuar. Aí teve o indulto. Então, para que serve, né? A gente fica pensando. O psicopata, ele até certo ponto, ele denuncia aonde há frestas, onde há fragilidade no sistema. Imagina 200, 300 policiais, um mês, É, né? muito bom. E em contrapartida, Graça, tem a bondade, né? A Existe a maldade, bondade. existe a bondade também.
E eu penso que a linha da própria psicologia, tanto da TCC quanto, né, principalmente a psicologia positiva, vem mais para esse olhar de benignidade, né, de bondade ou do positivo, vamos dizer assim, do A outro, né? bondade, ela é classificada como generosidade ou bondade, que é uma força de caráter, tá? E ela faz parte da virtude humanidade. Então veja que a ausência de bondade ou de generosidade implica numa desumanização. A bondade, hoje, ela tem um livro que é sobre psicoterapia positiva. Eu trabalho muito esse tema com professoras do ensino fundamental, porque elas sofrem muito com burnout e pedidos abusivos. E como a professora é muito forçada pelas crianças, as famílias, a direção, enfim, muitas quando eu faço o inventário de virtudes, claro que nas primeiras forças de assinatura está lá a generosidade. E a generosidade, quando ela é em excesso, ou seja, quando ela faz bem para o outro e para o futuro, mas a um custo de prejudicá-la, implica numa falta de autocuidado, ela já passa a ser um problema. Entende? Então, a bondade ela é saudável quando ela é transmitida, faz bem para si, para o outro e para o futuro. Agora, se você está numa relação que só faz bem para o outro e não tem reciprocidade, então tem alguma coisa errada. Então tem que Muito bom. regular essa bondade, né? A bondade, a essência da bondade é o prazer, é o contrário da maldade. É o prazer de cuidar do outro. A pessoa não espera retorno. Ela cuida porque ela gosta, ela recebe a pessoa em casa porque ela adora ver a pessoa ali curtindo as plantinhas, aquela refeição, sabe? Aquela comidinha de vó, sabe? Isso é muito humano, né? E aí, Graça, eu vou para a segunda pergunta que a gente recebeu pelos stories, né? O que é o autocuidado? Por que é importante? E o que é prioritário? O autocuidado no sentido de cuidar de si ou cuidar dos outros? As duas coisas. O autocuidado, ele é muito importante. A essência do autocuidado é autonomia. Uma pessoa que não consegue se defender da chuva, ela não tem condições do autocuidado. Vai chover e ela vai ficar lá, parada. O autocuidado, ele significa sanidade mental. Se a gente visitar um lugar que tem atenção psiquiátrica de casos gravíssimos, o que a gente observa, quando eu estudava lá no FRJ, estudei 1 ano e meio no IPUB, e o que a gente via eram pessoas ali que não penteavam o cabelo, não tomavam banho, não tinham cuidado de si. Pessoas que vivem sozinhas e isoladas, elas perdem esse ânimo, mas para que pentear o cabelo? Mas para que me maquiar? Mas para que me perfumar? Para que arrumar a casa? Então isso é um sintoma de depressão, porque nós somos seres sociais. Não que a gente vá se arrumar sempre para o outro, mas esse outro é você mesmo. Porque não tem como a pessoa se sentir bem diante de uma pessoa super arrumada se ela está desarrumada. É desconfortável, é constrangedor. Então, o autocuidado ele é muito importante. Nós, como profissionais de saúde mental, durante essa pandemia, a gente está recebendo informações e avisos para alertar as pessoas da importância do autocuidado. Porque o nosso cérebro se acostuma com padrões. E quando acabar a pandemia, porque essa é uma certeza, que a pandemia vai acabar. Vai acabar.
vai ser muito mais difícil a gente voltar. Já está sendo muito difícil voltar a uma rotina parcial, uma rotina híbrida. Por exemplo, a rotina de atividade física. A gente tem muito mais esforço do que antes. É verdade. Mesmo pessoas que não pegaram o Covid, para se arrumar, mas para quê? Né? A gente vai, como aqui eu trabalho online, eu me arrumo para trabalhar online. Na hora de sair, eu pego o roupão, sabe? Se eu- Porque a gente tem que buscar alguma coisa na rua. Inverteu, né? Ah, então a gente vai ter que colocar tudo isso no lugar de novo, né? É, Mas o vai ter autocuidado que é essencial. reajustar. É. E aí, Graça, às vezes a gente comenta, o pessoal pergunta assim, mas como saber, como lidar com essa questão do autocuidado, do próprio autorrespeito, né? Da pessoa aprender às vezes a falar não, aprender a se respeitar, aprender os limites. E eu penso que essa é uma vertente também que a psicologia positiva ajuda muito nesses posicionamentos, mas quando a gente está num meio onde também as pessoas que convivem com a gente já acostumaram a nossa forma, às vezes, mais passiva, mais submissa, mais negligente de ser. E aí a gente começa a se posicionar, isso dá um monte de problema, né? Dá. Então a pessoa te cobra, te acusa de egoísmo, de que você não é assim, que você às vezes não tem esse direito. Como que a gente lida nesse período, nesse processo de transição? Porque acho que depois, em algum momento também, as pessoas se acostumam com essa nossa nova versão, vamos dizer assim, né? Mas pode parecer, num primeiro momento, um ataque, uma ofensa. E qual é a melhor forma de passar por essa transição, se é que existe uma melhor forma, né? Entendendo que cada um é Existe, cada um. existe. A psicologia positiva, ela tem muito a ver. Você observa a dificuldade, mas você não reage com a negatividade. Você não reage de uma maneira destrutiva. Tem muito a ver com a comunicação não violenta. Então, por exemplo, uma criança começa a fazer birra e diz para a mãe: Te odeio, eu quero que você morra. É duro para uma mãe ouvir isso de uma criança. Mas é uma criança que está falando, ela ouviu aquilo no desenho, no filme ela está reproduzindo. Se a mãe for fazer um sermão, a mãe vai ficar desgastada, a criança mais ainda vai ter um grito de um lado, grito de outro, grito de um lado, grito de outro. Ou seja, a parte instintiva vai ficar hiperativada. E não vão chegar a um consenso, porque vão se calar e vão ficar remoendo, remoendo, remoendo. Agora, se a mãe tem uma suavidade firme, uma presença firme, ela consegue manejar a situação e saindo de cena, claro, num ambiente seguro. Se o ambiente não for seguro, ela tem que dar um jeito de levar a criança para um ambiente seguro, ela esperneando. Não tem graça fazer birra sem plateia. Não chama atenção, né? Quando uma pessoa faz algo muito ruim, constrangedor para a gente, e isso afeta muito mais quem convive, quem é muito importante para a gente, se você responder na mesma moeda, você perde a razão de reclamar daquilo, porque você está igual ou pior. Entendi. Se você tenta falar num tom baixo, com suavidade, expondo o que você está sentindo sem atacar o outro, e isso foi uma das coisas que eu destaquei no meu livro, como negociar. Eu percebi assim, eu senti assim, você dá chance para o outro, dá a visão dele, sem que o outro se sinta atacado e acuado. Agora, há níveis, você avisa uma vez, avisa a segunda vez, a terceira vez já não é mais a questão de aviso, aí tem que ser comportamental mesmo. Não somos obrigados a vivermos uma condição em que o pacto para eu estar com você é eu sofrer. Isso não é saudável. Isso é relacionamento abusivo.
se você sozinha é muito melhor do que acompanhada, tem alguma coisa errada. Porque a gente, nós, você pode correr de uma cidade, você pode correr de um casamento infeliz, você pode correr de um emprego, você pode correr de uma cidade em chamas, mas é impossível correr de você mesmo. Então essa autocoerência, você não ter vergonha do que está vendo no espelho, não chorar no travesseiro, você tentou. Se você agora conseguir é uma outra questão, porque a gente não manda na outra pessoa. Eu vejo isso é muito difícil, por exemplo, quando tem uma psicopatia como o transtorno bipolar, em que a pessoa é muito fixada na própria opinião. E tem que ser como a pessoa quer. E às vezes essa pessoa é a mãe. Então rola muita chantagem emocional, muita acusação, palavras pesadas, sabe? E é difícil não entrar na onda da chantagem emocional, né? Não é, é dramático, é trágico. Porque Você você se sente mal, você acha que você é ruim horrível, mesmo. horrível, horrível. Mas se a pessoa está preparada para enfrentar aquela situação, ela pode pensar no momento em que ela está sendo atacada e abusada psicologicamente pela própria mãe. Eu estou dialogando com a doença ou estou dialogando com a pessoa? Quem está falando comigo? É a doença ou é a pessoa? Porque às vezes o que resta a você é ser um enfermeiro psiquiátrico. Senão adoece junto, né? E é o que mais acontece. Agora os pesquisadores, nessa questão de lei antimanicomial e tal, porque só era depósito de gente, o que aconteceu? Os cuidados psiquiátricos ficaram a cargo das famílias. Só que as pessoas não Não são tem estrutura. preparadas, Não. não são preparadas para lidarem com isso. Então, há, assim, problemas financeiros, problemas existenciais. Como que uma filha vai se casar se a mãe vai fazer um escândalo no casamento dela? Entende? São questões assim, isso foi uma questão que eu recebi essa semana. Então, é Sério. muito pesado, é muito pesado. E quando você vai falar ou buscar ajuda aos familiares, eles dizem, não, mas mãe é mãe. Fulano tá Claro, mãe é exagerando. mãe, a mãe que eles tiveram, a mãe, né? É aquele padrão de mãe. Agora, quando você tem uma mulher que foi sua mãe biológica, mas ela não tem condições psicológicas de maternar e de cuidar de alguém, porque ela está doente, ela está precisando de ajuda técnica, como é que fica? Então, esse é um grande drama hoje, sabe? A psicologia positiva, quando eu vi assim, eu falei, nossa, ela ajuda a pessoa a ficar menos doente, porque ela aprende a entender a doença e a investir na saúde. E ela ajuda a pessoa que vive com uma pessoa doente a não ficar doente. E aí a próxima pergunta, isso impacta, influencia diretamente na felicidade? Você falou do sofrimento, né? Como que a psicologia positiva influencia na felicidade? A gente pode, no meio de um ano e meio pandêmico, de uma crise mundial, do caos, como a gente nunca viveu, pelo menos nos últimos 100 anos, como ser mais feliz, Graça? Como que a gente pode ter uma vida mais leve? Como que a gente pode conviver com esse tipo de transtorno e, através, né, das técnicas da psicologia positiva, a gente conseguir ter essa qualidade de vida melhor, fazer o uso dessa ciência do bem viver, né, tirar proveito dessa situação. Tem esse livro aqui que ele já está superado pelo próprio autor, tá? Mas eu acho que ainda vale a leitura. Tá, Principalmente para pais e professores, que da metade para frente tem até testes, aquilo é muito didático. legal. Quando a psicologia surgiu, era essa preocupação, a tal da felicidade. Hoje, essa ideia de felicidade, ela foi ampliada para uma ideia de bem-estar pleno, em que você tem você precisa sentir emoções positivas,
ter uma realização profissional, ter bons relacionamentos positivos, porque uma coisa vai alimentando a outra. Engajamento e sentido. E tem uma outra força que está surgindo agora, até por conta da pandemia também, que é a saúde. Porque sem saúde você não consegue, né, fazer tudo isso. O que está muito encaixado com a visão da saúde, que é biopsicossocial. Então, é só 6 e meia dúzia. Então, o bem-estar, a felicidade, ela é confundida com o estado de euforia. Tanto que o pessoal da psicologia positiva não gosta daquela carinha feliz. A psicologia positiva é um bem-estar interno. Não tem como você estar feliz no meio de quase 600 mil mortes e lutos. A gente está num estado de alerta permanente, né? Tem muita gente sofrendo de bruxismo, desgaste de dente, né? Nós estamos numa lógica que se chama em TCC redução de danos. Então, se a pessoa consegue não ser um problema a mais para uma situação que já está difícil, essa já é a melhor solução. Então, se ela mantiver a prevenção, não ficar doente, tá? Não pegar o Covid de uma maneira imprudente, não piorar a sua condição de saúde para não ter que precisar aí de uma intervenção. Essa semana eu perdi, uma vizinha nossa perdeu um compadre que teve todos os cuidados e se contaminou. 1 mês e meio, né? E deixou um filho pequeno, um bebê de colo. Então você recebe assim a pessoa e a pessoa está chorando. Não tem como a gente ficar bem. Né? Isso é impossível. A gente seria psicopata numa situação dessa. Então tá todo mundo e a gente está aqui. Tem alguma coisa errada, Conta né? que nada está acontecendo, não é isso, né? Não, não é isso. Não é. Isso até é uma coisa desumana. Então, por exemplo, qual é o foco? Investir no autocuidado. Teve uma professora que eu conversei de São Paulo e ela começou a ler por causa desse livro que ela me procurou. E aí a gente fez uma reunião e ela falou assim: Graça, eu comecei a ajudar a minha mãe, que tem depressão, a ver o lado positivo das coisas. Por exemplo, das coisas pequenas do cotidiano. Aqui nesse livro que a gente colocou, né, na live da professora Mônica, na página 53, tem a técnica do savoring, que é apreciação. Então, por exemplo, quando você está tomando um chá, especialmente nesse frio, e um chá de folhas de manga ou pedacinhos de manga, e vem aquele cheirinho bom assim, naquele momento você esquece todos os problemas e grava aquele momento com atenção plena. O nome disso é savoring. Pequenos momentos do cotidiano. Aqui em Curitiba a gente está com uma crise hídrica danada. Ontem choveu. Aí eu parei tudo para ficar ouvindo as gotinhas caírem, sabe? E isso está provado que propicia muito bem-estar. Ouvir o canto dos passarinhos, passear. O bem-estar, ele está muito mais próximo ao nosso alcance do que a gente pensa. Se você conseguir focar a sua atenção nas pequenas coisas do cotidiano, por isso que eu falo tanto no meu Instagram do diário de positividade. Chega ao final do dia, você está se sentindo bem com você mesma, você se sente mais forte para ajudar quem precisa. Então, por exemplo, vem essa minha vizinha com essa dor, eu consigo dar um apoio para ela, dar um ombro para ela. Né? Então, essa técnica savoring é muito importante. O que as pessoas fazem? Elas, antes da pandemia, né? Elas estavam no trabalho pensando em casa. Aí, quando elas estavam em casa, estavam pensando no trabalho. Aí, quando elas viajavam, mas o fulano não está aqui. Então, elas não conseguiam curtir o momento.
Por exemplo, num almoço, você sabe que a ONU e ONGs que trabalham com questões humanitárias, a Cruz Vermelha também, um dos fatores de seleção são pessoas que sabem fazer, sabem se comportar numa refeição, que sabem conversar numa refeição. Numa refeição, você não fala coisas pesadas. Inclusive, a pesquisa em saúde mental provou que quando a pessoa fala assuntos negativos durante as refeições, causa má digestão. Há uma liberação de cortisol no estômago e a pessoa não consegue digerir. Interessantíssimo, né? Então, no momento que a pessoa está tendo uma refeição com o esposo ou com o filho, aquele momento tem que ser pleno de coisas boas. Depois você vai ver o jornal, depois você vai comentar, mas tem que haver pausas, sabe? É um parênteses de atenção plena no que é bom, porque é isso que faz com que a gente ative no nosso cérebro emoções positivas, e as emoções positivas, elas flexibilizam as crenças. Você começa a enxergar soluções onde ninguém vê. Por isso que falam tanto das pessoas criativas, porque elas conseguem vislumbrar. Então, é muito mais além de um hedonismo. Ai, tô feliz. Ai, tô feliz. É muito fútil estar feliz. Uma vez eu tratei de um escritor que ele era muito triste, muito depressivo, muito depressivo. Aí ele sentiu uma leveza, um bem-estar. Lá no final do tratamento ele falou, eu quero voltar a ser triste, porque quando eu sou triste eu sou mais produtivo e criativo. Eu falei, é a sua escolha. Agora você sabe os dois caminhos. Antes você só tinha um e achava que era o único. Olha só. E realmente a pessoa que fica só na questão da depressão ou da ruminação mental, a impressão é que amplia a situação. É que o nosso cérebro é maceteado para fazer a catastrofização. A ansiedade e o foco no negativo aumenta. E aí a impressão que o cérebro tem é que tudo é negativo. Se chama isso abstração seletiva. E é isso que induz ao suicídio, porque a pessoa não vê saída. E aí há uma necessidade alta de alívio. E qual é o alívio mais rápido? Entende? Ela está convencida que ninguém vai entendê-la, Não tem opção, né? que ela não tem opção. Então, quando você consegue ampliar a visão da pessoa e ela tem escolhas, é outra coisa. É muito gratificante, sabe? A Sim. função das emoções positivas é encontrar soluções. Não é um prazer sensorial, sabe? Claro que isso existe. Por exemplo, se você for para um spa, eu também for para um spa, a gente vai adorar aqueles cheirinhos, Com aquelas pedrinhas certeza. quentes, né? Aquela tacinha de champanhe, né? É o dia da Champanhe. Eu não vou massagem. falar espumante, porque como diz uma senhora lá de Gramado, muito assim, era a minha musa. Ela dizia assim: Graça, espumante é sabão em pó. Aí eu saía com ela assim, aí eu concordo com a senhora. Muito bom. Graça, acredite se quiser, nós já estouramos nosso tempo. Eu falei que uma hora Puxe! ia passar muito rápido, mas ó, o pessoal não foi embora, então acho que tá todo mundo gostando e eu Oh, acho que que você vai ter que bom! voltar, tá? Hum. Eu vou fazer, eu sou dessas, eu faço convite em público, assim, ao vivo, porque daí você fica constrangido, você aceita e aí não tem como negar, Oh, entendeu? o Chico, a Alessandra. Ah, muita gente. Ai, Ah, que não para não. saudade. Aí eu fico emocionada, né? A Renata me conhece emocionada, né, Renata? Mas É hoje eu não fiz feio, verdade, que né? bom. Não, imagina, Eu falei nunca. pra você. É muito bom.
É porque é uma Ai, gente, gratidão, coisa Graça, a boa. gente poder estar com você de novo, a gente se reencontrar. Você é muito especial na vida de muita gente, eu já te falei isso, né? Ai, E querida. enquanto profissional é uma referência já no Brasil, né? A sua sugestão foi aceita. A gente vai tentar aí encontrar a agenda com a doutora Mônica Portela, trazer ela para cá. Ai, Mas eu ela é já maravilhosa. quero trazer o convite para a gente falar talvez do livro Hiperatividade Eficaz, tem o livro As Ondas, eu sei que você tem outros trabalhos. Ai, Então, Virginia como Woolf. essa parte da entrevista é uma vez por mês só, mas eu acho que assim, todo Oh, mundo que está bonitinhos. assistindo aí, daqui 2, 3 meses, acho que antes do final do ano você tem que voltar, hein, Graça? Vamos ver Tá se eu bom, consigo aí tá bloquear bom. a sua agenda com antecedência. E eu te agradeço e vou, mesmo com o tempo estourado, quero te dar aí o tempo que você quiser para deixar uma mensagem, um recado final. Normalmente eu termino a live com uma citação do autor do livro, mas eu acho que é um momento único, ímpar que a gente está vivendo, então eu quero que a citação dessa live seja sua, diretamente de você, para a gente finalizar. Nossa, que responsabilidade. Olha, a vida pode ser muito difícil, muito desafiante, mas se você conseguir colocar a sua atenção no que realmente possa florescer para você, para o outro e para o futuro, você está no caminho certo. É muito difícil errar, tá bom? Tá bom, Atenção plena é tudo. muito Pode bom. estar tudo um caos. E isso eu vejo nos sobreviventes do Holocausto. Os maiores resilientes foram aqueles que se abstraíram e conseguiram focar no que importava. A Dançarina de Auschwitz tem um livro maravilhoso, que ela fala isso. Ela foi até entrevistada pelo Bial, uma entrevista maravilhosa, é arrepiante, eu chorei lendo o livro. A gente sente vergonha de reclamar tanto. Então, fica a dica de leitura aí, tá Muito bom? E bom. ela tem um outro livro também, O Poder da Escolha. E ela tem quase 90 anos. Olha só, E ela muito era bom, bailarina e muito conseguiu bom. sobreviver. Tá. Depois a gente vai publicar aí todas essas indicações da Graça, né, no Insta. A gente tem um livro por semana, Ai, meta que de leitura bonitinho. aí, então vamos ver se a gente Volta logo, consegue. Graça. O pessoal tá pedindo, ó, não, não para, não para, Marcelo! volta. Hashtag Ai, volta logo, gente. Graça. Isso aí. A Graça, felicidade obrigada, está tá? muito mais ao nosso alcance do que a gente pensa. É saber colocar atenção, tá? É verdade. Porque a Então eu vida está aqui quero. dentro, ó. Tá na cabeça, tá na nossa mente, né? É, e aqui, no coração, Isso aí. tá? Só cabeça sem coração não vale, não. Tem que ter coração. Afeto, né? Afeto. Afeto é tudo de bom. Muito bom, Graça. Obrigada de novo. A gente fica agradecendo aqui para Beijo não pra acabar, ó. vocês. Mas aí a Mas gente não vai já gravar. estouramos, é. Se Muito cuide, querida. obrigada. É com muita felicidade que eu te agradeço essa oportunidade. A gente em breve aí se fala de novo e marca uma nova data. E obrigado a todos que estão conosco até agora e até sábado que vem, terça-feira, eu posto o próximo livro da semana, tá? Beijo grande a todos, excelente semana. Se Obrigada. cuidem.